Um carro de luxo quebra no meio de uma avenida. E o caos vira espetáculo, quando o poderoso dono perde o controle da situação. No auge da confusão, um menino sujo de graxa se oferece para ajudar, arrancando risos e desprezo do empresário. Movido por orgulho, ele aceita o desafio sem imaginar o que está prestes a acontecer. Minutos depois, o motor volta à vida, e com ele começa a transformação de um homem que achava já ter visto de tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A tarde de terça-feira em São Paulo começou como todas as outras na vida de Roberto Mendes. Compromissos agendados com precisão militar, reuniões estratégicas marcadas de hora em hora e a certeza inabalável de que tudo seguiria conforme planejado. Aos 53 anos, Roberto havia construído um império na indústria automotiva. Sua montadora, a Mendes Motors, era sinônimo de luxo, status e poder. Ele não apenas vendia carros, ele vendia sonhos. Sonhos caros, inacessíveis para a maioria, mas que alimentavam o ego de quem podia pagar por eles. Naquela tarde, Roberto dirigia seu Sedas importado, um modelo exclusivo que custava o equivalente a uma casa em bairro nobre. O couro dos bancos exalava sofisticação, o painel digital respondia ao menor toque e o ronco do motor era quase imperceptível, como o sussurro de uma promessa cumprida. Ele seguia pela Avenida Paulista, uma das artérias mais movimentadas da cidade, rumo a mais uma reunião com investidores internacionais. Tudo corria perfeitamente até que, sem aviso, sem sinal, sem explicação, o carro simplesmente parou. O motor morreu no meio da pista central. O silêncio dentro do veículo contrastava com o caos que começava a se formar ao redor. Roberto girou a chave. Nada. Apertou o botão de ignição. Nada. Tentou novamente, com mais força, como se a intensidade do gesto pudesse resolver o problema. Nada. Atrás dele, as buzinas começaram a soar. Primeiro uma, depois duas, depois um coro ensurdecedor de impaciência e revolta. Carros desviavam bruscamente, motoristas gritavam pela janela. Palavrões ecoavam no ar quente da tarde. Roberto sentiu o suor começar a escorrer pela testa. Não era calor, era algo pior. Era a humilhação. Ele, Roberto Mendes, o homem que controlava uma das maiores montadoras do país, estava parado no meio da Avenida Paulista, como um novato que não sabia trocar uma marcha. Tentou ligar para a assistência técnica da própria empresa, mas a ligação caiu. Tentou novamente. A linha estava ocupada. A ironia era cruel. Do lado de fora, as pessoas começavam a parar. Alguns tiravam fotos, outros filmavam. As redes sociais já estavam fervendo antes mesmo de Roberto perceber o tamanho do desastre. Um carro de luxo parado no trânsito era apenas um incômodo. Um carro de luxo da Mendes Motors parado no trânsito era um escândalo. E todos queriam registrar aquele momento. O congestionamento se estendia por quadras. Motos passavam buzinando, pedestres paravam nas calçadas para ver o espetáculo, e Roberto sentia que cada segundo ali dentro era uma eternidade. Ele desabotoou o colarinho da camisa, afrouxou a gravata italiana, mas nada aliviava o aperto no peito. A frustração dava lugar à raiva. Como aquilo podia estar acontecendo justamente com ele? Foi então que ouviu uma batida suave na janela. Roberto virou a cabeça, preparado para dispensar qualquer curioso importuno, mas o que viu o deixou ainda mais irritado. Era um menino. Não devia ter mais de 12 anos. Magro, com roupas simples e surradas, os braços manchados de graxa, o rosto suado e os olhos escuros fixos no empresário. O garoto fez um gesto com a mão pedindo que ele abaixasse o vidro. Roberto hesitou. Estava acostumado a lidar com executivos, investidores, políticos, não com crianças sujas de graxa no meio da avenida. Mas o trânsito não se movia, o calor aumentava e a multidão crescia. Com um suspiro de impaciência, ele abaixou o vidro alguns centímetros. O menino não perdeu tempo. Eu consigo consertar, senhor. Sei qual é o problema. A voz era firme, mas baixa. Não havia arrogância,
apenas a certeza de quem conhecia bem o próprio ofício. Roberto piscou incrédulo. Você o quê? Eu consigo consertar o carro. É a válvula solenoide do sistema de injeção. Ela travou. Já vi isso acontecer antes. Um sorriso irônico se formou nos lábios de Roberto. Ele olhou ao redor. Algumas pessoas observavam a cena. Um grupo de jovens começou a rir. Uma mulher comentou algo em voz alta, zombando da situação. Roberto sentiu o orgulho ferver dentro dele. Aquele moleque achava que podia consertar um carro importado, um modelo que nem mesmo a maioria dos mecânicos brasileiros conhecia direito. Olha aqui, garoto, esse carro custa mais do que você vai ganhar na vida inteira. Não é uma bicicleta, não é um Fusca. Você não tem a menor ideia do que está falando. O menino não recuou. Eu sei o que estou falando, sim. Trabalho com meu pai na oficina. A gente conserta de tudo. Carros novos, carros antigos, carros importados. Eu sei identificar um defeito só pelo som. E esse carro aqui travou por causa da válvula. Se o senhor me deixar tentar, eu resolvo. A plateia aumentava. Alguns curiosos começaram a se aproximar. Roberto ouviu risadas ao fundo. Sentiu o peso dos olhares, dos celulares apontados, da exposição pública. Estava encurralado. Podia continuar ali, preso no próprio orgulho, ou podia aceitar a proposta daquele garoto e arriscar passar por um tolo ainda maior. Mas a raiva falou mais alto. Tá bom. Você quer consertar? Então conserta. Mas se você não conseguir, você sai daqui correndo e nunca mais aparece por perto. E se você conseguir, eu te pago. Pode ser? O menino acenou com a cabeça. Pode. Roberto desceu do carro, ajeitando o terno amarrotado e limpando o rosto com um lenço de bolso. Ele se afastou alguns passos, cruzando os braços, enquanto observava o garoto abrir o capô do veículo com uma confiança que beirava o absurdo. As pessoas ao redor comentavam entre si. Alguns riam abertamente, outros tiravam fotos. Roberto sentiu a humilhação queimar mais fundo. Aquilo seria manchete. Ele tinha certeza. Lucas, o menino, olhou para o motor com a mesma atenção que um cirurgião dedicaria a uma operação delicada. Ele conhecia aquele tipo de carro, não porque tivesse trabalhado em muitos, mas porque estudava. Toda noite, depois de ajudar o pai na oficina, ele passava horas lendo manuais técnicos que achava em sebos ou baixava da internet. Conhecia cada peça, cada sistema, cada ponto fraco, dos modelos mais sofisticados, e aquele defeito era clássico. Válvula solenoide travada. Bastava liberar a pressão, ajustar a posição e reativar o circuito. Ele pediu uma chave de fenda emprestada a um motociclista que parou para assistir. Trabalhou em silêncio, ignorando os comentários maldosos, as risadas, as provocações. Seus dedos se moviam com precisão. Ele desmontou a proteção, localizou a válvula, ajustou a pressão, limpou o ponto de contato e reconectou o sistema. Levou menos de 10 minutos. Quando terminou, Lucas olhou para Roberto e disse simplesmente, pronto. Pode ligar. Roberto franziu a testa. Aquilo não podia estar certo. Não. Era possível que um moleque tivesse resolvido em minutos o que a assistência técnica levaria horas para diagnosticar. Mas ele entrou no carro, girou a chave e, para seu absoluto espanto, o motor ronroneou com perfeição. O painel acendeu, os sistemas responderam e o veículo estava funcionando como se nada tivesse acontecido. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. As risadas cessaram. Os comentários maldosos se transformaram em murmúrios de surpresa. Roberto saiu do carro devagar, olhando para o menino com uma mistura de incredulidade e algo que ele não conseguia nomear. Vergonha? Admiração? Confusão? Lucas fechou o capô, limpou, as mãos na calça já suja e esperou. Roberto tirou a carteira do bolso, retirou algumas notas e estendeu para o garoto. Você ganhou. Toma. Lucas pegou o dinheiro, agradeceu com um aceno de cabeça e começou a se afastar. Roberto ficou ali, parado, enquanto o trânsito começava a fluir novamente, enquanto as pessoas voltavam às suas vidas, enquanto o episódio se transformava em mais um vídeo viral nas redes sociais. Mas algo mudou dentro dele naquele momento. Algo pequeno,
quase imperceptível, mas que começaria a crescer nos dias seguintes. Ele não sabia ainda, mas aquela tarde na Avenida Paulista seria o início de uma transformação que ele jamais imaginou possível. Lucas, por sua vez, seguiu caminhando pelas ruas movimentadas de São Paulo, guardando o dinheiro no bolso e pensando apenas em uma coisa: chegar em casa e contar ao pai que havia conseguido mais um trabalho. Para ele, aquilo era apenas mais um dia, mais um desafio vencido, mais uma prova de que o conhecimento valia mais do que qualquer diploma pendurado na parede. Enquanto isso, nas redes sociais, o vídeo já havia ultrapassado 100.000 visualizações. O título dizia: Menino humilha empresário milionário ao consertar carro de luxo, em plena Paulista. Os comentários eram impiedosos. Alguns defendiam o garoto, outros atacavam Roberto. A polêmica estava apenas começando, e nenhum dos dois sabia ainda o quanto aquele encontro mudaria suas vidas para sempre. A noite caiu sobre São Paulo com seu manto de luzes intermitentes e sons distantes. Roberto Mendes estava em seu apartamento no Jardim Europa, um dos bairros mais exclusivos da cidade, mas pela primeira vez em anos, ele não conseguia sentir o conforto habitual que aquele lugar lhe proporcionava. As paredes de vidro revelavam a cidade lá embaixo, um oceano de prédios iluminados que se estendia até onde a vista alcançava. Normalmente, aquela visão lhe trazia satisfação. Era a prova visual de seu sucesso, de sua capacidade de estar acima, literalmente, da maioria das pessoas. Mas naquela noite, tudo parecia diferente. Ele estava sentado na poltrona de couro italiano, com um copo de uísque escocês na mão, olhando para a tela do celular com uma expressão que misturava raiva, vergonha e algo mais profundo que ele não conseguia identificar. O vídeo já tinha mais de 2 milhões de visualizações. 2 milhões. Em menos de 12 horas, aquela cena na Avenida Paulista havia se transformado em um dos assuntos mais comentados das redes sociais brasileiras. Os comentários eram impiedosos. Um empresário milionário humilhado por uma criança. Isso é o Brasil real. Talento não precisa de sobrenome. Esse homem aí vende carro de luxo, mas nem sabe consertar o próprio carro. Ridículo. O menino merece uma bolsa de estudos, não esmola de um ricaço arrogante. Roberto bebeu mais um gole, sentindo o líquido queimar a garganta. Ele havia construído uma reputação ao longo de décadas. Havia transformado a Mendes Motors em referência nacional. Havia fechado contratos internacionais, expandido fábricas, gerado empregos. E agora, por causa de um defeito mecânico e de um moleque que apareceu do nada, sua imagem estava sendo destroçada publicamente. Ele queria estar furioso. Queria culpar o garoto, culpar o carro, culpar o universo. Mas, no fundo, havia algo que o incomodava ainda mais: a lembrança do olhar daquele menino. Lucas não tinha demonstrado arrogância, não tinha zombado, não tinha se exibido. Ele simplesmente fez o trabalho, pegou o dinheiro e foi embora. Havia uma dignidade naquilo que Roberto não conseguia ignorar. E pior, havia uma competência que ele, com todo o seu dinheiro e poder, não possuía. Aquilo doía de uma forma que ele não estava acostumado a sentir. O celular vibrou. Era uma mensagem de Marcelo Tavares, seu sócio mais antigo na Mendes Motors. Roberto, precisamos conversar sobre o vídeo. Isso está afetando a imagem da empresa. Os acionistas estão preocupados. Amanhã de manhã na sala de reuniões. Vamos resolver isso antes que vire uma crise maior. Roberto suspirou. Marcelo sempre foi pragmático, calculista, obcecado por controle de danos e números no final do mês. Eles eram sócios havia 15 anos, mas Roberto nunca sentiu que havia uma amizade verdadeira ali. Havia interesse mútuo, conveniência, lucro compartilhado. Nada mais. E agora, ele sabia. Marcelo estava menos preocupado com o que Roberto sentia e mais preocupado com o impacto financeiro daquela situação. Ele desligou o celular, largou o copo sobre a mesa de centro e caminhou até a janela. Encostou a testa no vidro frio e fechou os olhos. Foi então que a lembrança veio, inevitável, dolorosa, devastadora, a lembrança de Gabriel Mendes, seu filho. 12 anos, cabelos escuros,
olhos brilhantes, cheios de curiosidade pelo mundo. Ele teria exatamente a idade daquele menino agora. Teria, porque Gabriel não estava mais aqui. Havia 5 anos, um acidente tirou a vida do garoto de forma abrupta, irreversível, cruel. Roberto nunca se recuperou. Nunca conseguiu falar sobre aquilo sem sentir o peito apertar, sem sentir que o ar faltava, sem sentir que uma parte dele morreu junto com o filho. Foi por isso que o encontro com Lucas mexeu tanto com ele. Não era apenas a humilhação pública. Era o fato de que, ao olhar para aquele menino, Roberto viu o que Gabriel poderia ter sido. Um garoto inteligente, determinado, cheio de vida. E, ao mesmo tempo, ele viu o que ele próprio nunca foi. Humilde o suficiente para aprender com quem estava ao seu lado. Roberto abriu os olhos, respirou fundo e tomou uma decisão. Ele não sabia ainda o que aquilo significava, mas sabia que não podia simplesmente seguir em frente, fingindo que nada havia acontecido. Algo dentro dele havia se quebrado naquela tarde, e talvez fosse a hora de começar a reconstruir. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no bairro do Brás, a vida seguia de forma completamente diferente. A oficina Souza e Filho estava silenciosa naquela noite. As ferramentas estavam organizadas nas paredes. Os carros aguardando conserto descansavam no pátio coberto de graxa e óleo. E no pequeno escritório improvisado nos fundos, Antônio Souza contava as notas que o filho havia trazido para casa. Antônio era um homem de 42 anos, mãos calejadas pelo trabalho pesado, ombros largos curvados pelos anos de esforço e um olhar cansado que carregava o peso de quem lutou a vida inteira para sustentar a família com dignidade. Ele tinha orgulho da oficina. Não era grande, não era moderna, não tinha equipamentos de última geração, mas era honesta. Era dele. E mais importante, era o lugar onde ele estava ensinando ao filho tudo o que sabia. Você fez um bom trabalho hoje, Lucas. Esse dinheiro vai ajudar a pagar as contas atrasadas. Antônio sorriu, mas havia uma tristeza discreta naquele sorriso. Ele sabia que o talento do filho valia muito mais do que pequenos reparos em carros parados na rua. Sabia que Lucas merecia oportunidades maiores, uma educação melhor, um futuro mais amplo. Mas a realidade financeira não permitia sonhos grandes. Lucas estava sentado em um banquinho velho, folheando um manual técnico que havia comprado em um sebo. Pai, o senhor acha que um dia a gente pode expandir a oficina? Tipo, ter equipamentos novos, contratar mais gente, fazer concertos mais complexos? Antônio suspirou. Ele queria dizer que sim. Queria prometer ao filho que tudo melhoraria, que o esforço seria recompensado, que o talento seria reconhecido. Mas ele era realista. A vida lhe ensinou a não criar expectativas que não podia cumprir. Um dia, talvez, filho. Mas por enquanto a gente faz o que pode com o que tem. E você está se saindo muito bem. Melhor do que eu na sua idade, com certeza. Lucas sorriu, mas não insistiu. Ele entendia as limitações. Entendia que o dinheiro era curto, que as oportunidades eram raras, que o mundo lá fora não facilitava para gente como eles. Mas ele também sabia que tinha um dom. Ele conseguia entender máquinas de um jeito que poucos conseguiam. Conseguia identificar problemas que mecânicos experientes levavam horas para diagnosticar. E ele se perguntava, secretamente, se um dia aquilo seria suficiente para mudar a vida deles. O que nenhum dos dois sabia era que aquele vídeo viral estava prestes a mudar tudo. Nas redes sociais, jornalistas começavam a investigar quem era aquele menino. Perfis de notícias locais começavam a compartilhar a história. Pessoas começavam a perguntar onde ele estuda, quem é o pai dele, por que uma criança tão talentosa está trabalhando na rua em vez de estar em uma escola técnica de qualidade. A comoção pública crescia, e com ela viria a atenção. Atenção que poderia ser uma bênção ou uma maldição, dependendo de quem decidisse se envolver. No dia seguinte, Roberto acordou cedo, como sempre. Mas, diferente de outras manhãs, ele não conseguiu se concentrar nos e-mails, nas planilhas, nos relatórios financeiros. Sua mente voltava constantemente para aquele menino. Ele pegou o celular e, pela primeira vez, assistiu ao vídeo do início ao fim.
Assistiu a si mesmo debochando de Lucas. Assistiu à reação da plateia. Assistiu ao momento em que o motor voltou a funcionar e o silêncio constrangedor que se seguiu. E pela primeira vez, Roberto sentiu vergonha. Vergonha genuína. Ele se vestiu, tomou café sem apetite e seguiu para a sede da Mendes Motors. O prédio de vidro e aço brilhava sob o sol da manhã, imponente, moderno, símbolo de sucesso corporativo. Roberto entrou no elevador privativo e subiu direto para o último andar, onde ficava a sala de reuniões executivas. Marcelo já estava lá, junto com outros 2 diretores e a equipe de relações públicas. Roberto, bom dia. Vamos direto ao ponto. Marcelo abriu um tablet e mostrou gráficos, análises de sentimento nas redes sociais, projeções de impacto na marca. O vídeo está gerando uma onda de críticas contra a empresa. As pessoas estão associando a Mendes Motors a elitismo, arrogância, desconexão com a realidade. Precisamos agir rápido. Minha sugestão é que você grave um pedido de desculpas público, reforçando o compromisso da empresa com a inclusão social e, quem sabe, fazendo alguma doação para instituições que trabalham com crianças carentes. Roberto ouviu em silêncio. Ele conhecia aquele jogo. Controle de danos, relações públicas. Transformar um escândalo em oportunidade de marketing. Mas dessa vez, algo dentro dele rejeitava aquela abordagem. Ele não queria transformar aquilo em uma jogada de imagem. Ele queria fazer algo real, algo que importasse. Não. A resposta veio firme, surpreendendo a todos na sala. Eu não vou gravar um vídeo pedindo desculpas só para salvar a imagem da empresa. Eu vou fazer algo diferente. Eu vou procurar aquele garoto. Vou conhecer a história dele. E vou ajudar de verdade. Não para as câmeras, não para as redes sociais, porque é o certo a fazer. Marcelo franziu a testa. Roberto, com todo respeito, isso não é sensato. Você não conhece esse garoto. Não sabe quem é a família dele. Pode ser uma armadilha, pode gerar mais problemas. Deixa a equipe de RP cuidar disso. Eles sabem o que estão fazendo. Roberto se levantou, ajeitou o paletó e olhou diretamente para Marcelo. Eu sei o que estou fazendo, Marcelo, e dessa vez eu vou fazer do meu jeito. A reunião está encerrada. E com isso, Roberto saiu da sala, deixando para trás um silêncio tenso e olhares confusos. Ele sabia que aquela decisão poderia ter consequências. Sabia que estava contrariando a lógica empresarial fria que sempre seguiu. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava fazendo algo que valia a pena. Algo que Gabriel teria aprovado. Ele voltou para o carro, agora funcionando perfeitamente, e digitou no GPS do celular: Oficina Souza e Filho, Brás, São Paulo. O trajeto apareceu na tela. 40 minutos de distância. 40 minutos que separariam 2 mundos completamente diferentes. E Roberto estava prestes a cruzar essa fronteira pela primeira vez em sua vida. O Brás era um bairro que Roberto Mendes conhecia apenas de nome e de relatórios financeiros. Sabia que ali ficavam comerciantes, pequenas fábricas, oficinas mecânicas e um movimento intenso de pessoas que trabalhavam duro para ganhar a vida. Mas nunca havia pisado de fato naquelas ruas. Enquanto dirigia seu sedã importado pelas vias estreitas e movimentadas, ele percebia os olhares curiosos que o carro atraía. Era um objeto fora de lugar ali, um símbolo de riqueza em meio à simplicidade do cotidiano trabalhador. Roberto sentia o contraste na pele, e pela primeira vez em muito tempo, aquilo o incomodava. O GPS indicou que ele havia chegado ao destino. Roberto estacionou em frente a uma construção antiga, com paredes descascadas, uma placa desbotada onde se lia Oficina Souza e Filho, e um portão de ferro meio enferrujado que estava entreaberto. Ele saiu do carro devagar, ajeitou o paletó e respirou fundo. Não sabia exatamente o que ia dizer. Não tinha um roteiro preparado. Apenas sabia que precisava estar ali. Assim que atravessou o portão, viu Lucas agachado ao lado de um carro antigo, uma chave inglesa na mão, concentrado em soltar um parafuso teimoso. O menino não o viu imediatamente. Roberto ficou parado por alguns segundos, observando. Havia algo de puro naquela cena.
O garoto trabalhava com dedicação, ignorando o calor, a sujeira, o desconforto. Ele estava completamente imerso no que fazia, e aquilo despertou em Roberto uma admiração silenciosa. Lucas finalmente levantou a cabeça e, ao ver o empresário parado ali, arregalou os olhos. Ele largou a ferramenta e se levantou rapidamente, limpando as mãos sujas na camisa. Senhor, o que o senhor está fazendo aqui? Roberto deu um passo à frente, tentando parecer menos intimidador do que normalmente era. Eu vim te procurar, Lucas. Queria conversar com você e com seu pai, se possível. Lucas hesitou, claramente surpreso. Meu pai está ali dentro, no escritório. Mas, senhor, se for por causa do vídeo, eu não tive culpa de nada. Eu só consertei o carro. Não quis causar problema. Roberto balançou a cabeça. Não, não é isso. Você não causou problema nenhum. Na verdade, você me mostrou algo que eu precisava ver há muito tempo. Posso falar com seu pai? Lucas acenou com a cabeça, ainda desconfiado, e guiou Roberto até os fundos da oficina. Eles passaram por corredores apertados, repletos de peças automotivas empilhadas, pneus velhos, ferramentas penduradas nas paredes. Tudo cheirava a graxa, óleo e suor de trabalho honesto. Para Roberto, aquele ambiente era quase alienígena. Ele vivia em escritórios climatizados, com móveis de design e obras de arte nas paredes. Ali o luxo era ter espaço suficiente para trabalhar. Antônio Souza estava sentado em uma cadeira de plástico, analisando uma nota fiscal, quando os dois entraram. Ele ergueu o olhar e, ao ver o homem de terno impecável ao lado do filho, franziu a testa. Posso ajudar? Roberto estendeu a mão. Meu nome é Roberto Mendes. Sou o dono da Mendes Motors. E também sou o cara que seu filho salvou de passar o maior vexame da vida ontem na Paulista. Antônio apertou a mão de Roberto com força, mas não sorriu. Ele era cauteloso por natureza. Já tinha visto gente de dinheiro aparecer com promessas vazias antes. Eu vi o vídeo. Metade do país viu o vídeo. O que o senhor quer aqui? Roberto respirou fundo. Olha, eu sei que você não tem motivo nenhum para confiar em mim. Sei que eu não fui educado com seu filho ontem. Na verdade, eu fui arrogante, prepotente e ridículo. Mas vim aqui porque quero fazer algo certo. Quero ajudar. De verdade. Antônio cruzou os braços, o olhar ainda desconfiado. Ajudar como? Com dinheiro? Com caridade? Porque a gente não precisa de esmola, Sr. Mendes. A gente trabalha duro aqui e se sustenta com dignidade. Roberto balançou a cabeça. Não é caridade, é reconhecimento. Seu filho tem um talento raro. Ele conseguiu consertar um carro que nem os mecânicos da minha própria montadora conseguiriam diagnosticar tão rápido. Ele merece oportunidades melhores do que trabalhar em uma oficina sem recursos adequados. Não estou dizendo que o trabalho aqui não tem valor, mas estou dizendo que ele pode ir mais longe. E eu quero ajudar nisso. Lucas, que estava parado ao lado do pai, olhou para Roberto com uma mistura de esperança e medo. Mas o que o senhor quer em troca? A pergunta pegou Roberto de surpresa. Ele não tinha pensado em troca. Pela primeira vez em décadas ele estava agindo sem calcular retorno financeiro, sem pensar em lucro, sem traçar estratégias de marketing. Estava agindo porque algo dentro dele pedia aquilo. Nada, Lucas. Eu não quero nada em troca. Eu só quero fazer o que é certo. Porque se eu tivesse feito isso antes na minha vida, talvez muita coisa fosse diferente hoje. O silêncio que se seguiu foi pesado. Antônio olhou para o filho, depois para Roberto, tentando decifrar se havia sinceridade ali ou apenas mais uma jogada de alguém poderoso tentando limpar a própria imagem. Mas havia algo nos olhos de Roberto que o fez hesitar. Havia dor ali. Havia arrependimento. Havia algo humano que Antônio não esperava encontrar. O senhor perdeu alguém, não foi? Antônio perguntou suavemente. Roberto engoliu seco. Perdi meu filho. Há 5 anos. Ele tinha a idade do Lucas, e desde então eu vivo no piloto automático. Trabalho, ganho dinheiro, fecho negócios, mas não vivo de verdade. Ontem, quando vi seu filho trabalhando, quando vi a coragem dele, a inteligência dele, a humildade dele, eu vi tudo o que eu não sou. E vi tudo o que meu filho poderia ter se tornado.
Eu não posso trazer meu filho de volta, mas posso fazer algo por outro garoto que merece uma chance, se vocês me deixarem. Antônio sentiu um aperto no peito. Ele era pai. Entendia aquela dor mesmo sem tê-la vivido. Entendia o que era olhar para o filho e querer protegê-lo de todos os perigos do mundo. E entendia também o que era reconhecer que, sozinho, ele não conseguiria dar ao menino tudo o que ele merecia. Lucas era brilhante. Lucas merecia estudar, se especializar, crescer. E Antônio sabia, no fundo, que aquela era uma oportunidade que talvez nunca mais aparecesse. O que exatamente o senhor está propondo? Antônio perguntou, ainda cauteloso, mas com a voz mais suave. Roberto olhou ao redor, para a oficina modesta, para as ferramentas antigas, para o espaço apertado. Primeiro quero investir aqui. Equipamentos novos, ferramentas adequadas, reforma do espaço. Vocês vão poder trabalhar melhor e atender mais clientes. Segundo, quero garantir que Lucas tenha acesso a uma boa educação. Escola particular, cursos técnicos, tudo o que ele precisar para desenvolver o talento dele. E terceiro, quero que vocês saibam que isso não é um favor. É um investimento. Porque eu acredito que Lucas um dia vai fazer coisas incríveis e eu quero ter feito parte disso. Lucas olhou para o pai, os olhos brilhando. Pai, a gente pode aceitar. A gente pode melhorar tudo aqui. A gente pode crescer. Antônio passou a mão pelo rosto, pensativo. Ele não queria aceitar ajuda vinda de fora. Havia orgulho nisso, um orgulho que ele carregava desde sempre. Mas havia também amor. Amor pelo filho. E amor verdadeiro, ele sabia. Às vezes significava engolir o próprio orgulho e aceitar uma mão estendida quando ela aparecia. Tá bom, a gente aceita. Mas com uma condição. Nada de aparecer na mídia. Nada de transformar isso em publicidade. Se o senhor está fazendo isso porque é certo, então faz porque é certo. Não porque quer limpar sua imagem. Roberto concordou imediatamente. Pode deixar, isso fica entre nós. Eles apertaram as mãos novamente, mas dessa vez com mais firmeza, com mais confiança. Roberto sentiu algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Ele não estava ali para ganhar dinheiro, para fechar um contrato ou para aumentar lucros. Estava ali para fazer diferença na vida de alguém. E aquilo, descobriu ele, valia mais do que qualquer cifra no balanço financeiro. Nos dias que se seguiram, Roberto começou a agir. Contratou uma empresa de reformas para modernizar a oficina, comprou equipamentos novos e de qualidade, garantiu que Antônio tivesse tudo o que precisava para expandir os serviços. Também matriculou Lucas em uma escola técnica de excelência, especializada em engenharia mecânica, onde o garoto poderia aprender de forma estruturada tudo o que já sabia de forma intuitiva. E mais importante, Roberto começou a visitar a oficina regularmente, não como um patrão fiscalizando um investimento, mas como alguém que genuinamente se importava. Ele e Lucas conversavam longamente. Empresário ouvia as histórias do menino, seus sonhos de um dia projetar carros melhores, mais seguros, mais acessíveis. Ouvia também as histórias de Antônio, que contava sobre os anos de luta, os empregos recusados, as portas fechadas por falta de diploma. E cada história doía em Roberto como uma lâmina afiada, porque ele sabia que sua própria empresa tinha políticas de contratação que excluíam pessoas como Antônio. Pessoas talentosas, dedicadas, mas sem os papéis certos. Foi em uma dessas visitas que Antônio contou algo que fez Roberto congelar. Anos atrás, eu me candidatei para uma vaga de mecânico na Mendes Motors. Eu sabia tudo sobre os carros de vocês, tinha experiência prática, conhecia cada sistema, mas fui rejeitado. Disseram que eu não tinha formação técnica reconhecida. Disseram que a política da empresa era contratar apenas profissionais com certificações oficiais. Nunca mais tentei. Fiquei aqui na minha oficina fazendo o que sei fazer. Roberto sentiu o peso daquelas palavras. Ele era, indiretamente, responsável por aquela rejeição. Sua empresa, suas políticas, sua visão elitista de mundo haviam fechado a porta para um homem talentoso simplesmente porque ele não tinha um papel carimbado. E agora, anos depois,
Ele estava ali, admirando o filho daquele homem, reconhecendo nele o talento que deveria ter sido reconhecido no pai. Eu sinto muito, Antônio. De verdade, eu não sabia disso. Mas agora eu sei. E vou mudar isso. Vou mudar as políticas da empresa. Vou abrir portas para pessoas como você. Pessoas que têm talento, mas não tiveram as mesmas oportunidades que outros tiveram. Antônio acenou com a cabeça, mas não disse nada. Ele sabia que palavras eram fáceis. Ações é que mostravam o caráter de uma pessoa. E ele esperava, sinceramente, que Roberto cumprisse aquela promessa. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Marcelo Tavares observava, tudo de longe com crescente irritação. Ele via Roberto se afastando dos negócios, perdendo tempo com aquele projeto social que não trazia retorno financeiro imediato. Via o sócio mudando, se tornando mais humano, menos pragmático. E aquilo o incomodava profundamente. Porque Marcelo não acreditava em bondade, acreditava em lucro. E aquele projeto todo parecia uma ameaça aos seus próprios planos de assumir o controle total da Mendes Motors. Ele precisava agir, e precisava agir rápido, antes que Roberto se afastasse definitivamente do mundo corporativo que Marcelo dominava tão bem. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças profundas para todos os envolvidos. A oficina Souza e Filho estava completamente irreconhecível, transformada de forma impressionante. As paredes descascadas haviam sido pintadas com tinta resistente em tom claro, que refletia melhor a luz natural. O piso de cimento rachado recebeu novo revestimento industrial resistente a óleos e produtos químicos. E os equipamentos modernos de última geração brilhavam impecavelmente sob as luzes de LED brancas que substituíram as antigas lâmpadas fluorescentes piscantes e amareladas. Havia um elevador hidráulico novo instalado no centro da oficina, uma bancada profissional completa com gavetas organizadoras, computadores de diagnóstico automotivo conectados à internet e até mesmo um pequeno escritório climatizado, onde Antônio podia atender os clientes com conforto e dignidade. A transformação física era evidente, mas a transformação emocional era ainda mais profunda. Antônio acordava todos os dias antes do amanhecer, não mais por ansiedade ou preocupação financeira como antes, mas por pura empolgação de ir trabalhar. Ele agora conseguia atender facilmente o dobro de clientes que atendia antes, com muito mais qualidade técnica, eficiência operacional e satisfação pessoal. A fama da oficina cresceu exponencialmente boca a boca, e com ela, a renda mensal da família aumentou de forma que ele jamais imaginou possível. Pela primeira vez em anos, desde que a esposa havia partido deixando-o sozinho com Lucas ainda pequeno, Antônio podia finalmente dormir profundamente, sem se preocupar se conseguiria pagar as contas básicas do mês seguinte, sem precisar escolher entre comprar comida ou pagar a conta de luz. Lucas, por sua vez, estava florescendo de maneiras que nem ele mesmo imaginava possível. A escola técnica onde Roberto o matriculou era uma das instituições mais prestigiadas de São Paulo, localizada em um prédio moderno no bairro da Vila Mariana, frequentada predominantemente por jovens de famílias abastadas que investiam fortunas na educação dos filhos desde a primeira infância. No início dos estudos, Lucas se sentiu profundamente deslocado e inseguro. Seus colegas chegavam de carro com motorista, tinham smartphones de última geração, vestiam roupas de marcas importadas que custavam o equivalente a um mês de trabalho na oficina do pai, falavam casualmente sobre viagens internacionais nas férias, carros esportivos que ganharam dos pais de presente e tecnologias avançadas que Lucas só conhecia através de vídeos na internet ou manuais técnicos que estudava sozinho à noite. Nas primeiras semanas, ele comia sozinho durante o intervalo, sentado em um canto isolado do refeitório amplo e climatizado, observando os grupos formados conversarem animadamente sobre assuntos que lhe pareciam alienígenas. Havia momentos em que ele se perguntava se realmente pertencia àquele lugar, se não seria melhor voltar para a simplicidade da oficina, onde tudo fazia sentido, e ele se sentia competente e valorizado.
Mas quando as aulas práticas começaram de fato, quando foi finalmente preciso colocar literalmente a mão na massa e demonstrar conhecimento real além da teoria dos livros, Lucas se destacou de forma absolutamente impressionante, que deixou professores e alunos boquiabertos. Ele resolvia problemas complexos de diagnóstico automotivo que deixavam os outros alunos completamente confusos e perdidos, desmontava motores inteiros com uma facilidade natural que parecia quase sobrenatural. Entendia intuitivamente sistemas hidráulicos, elétricos e mecânicos complexos que outros levavam semanas para compreender minimamente. Os professores começaram a perceber rapidamente que ali havia alguém verdadeiramente especial, alguém com um dom raro que transcendia a educação formal. O professor Henrique, um engenheiro mecânico experiente de 50 e poucos anos, que lecionava havia décadas, passou a usar Lucas como exemplo nas aulas, pedindo que ele demonstrasse técnicas para os colegas, convidando-o para participar de competições técnicas entre escolas. E, gradualmente, os próprios colegas que antes o ignoravam começaram a procurá-lo pedindo ajuda com exercícios difíceis, buscando dicas para provas práticas, querendo entender como ele conseguia fazer parecer tão fácil algo que para eles era tão complicado. Foi justamente essa percepção que chamou a atenção de uma comissão internacional de engenharia. Um dos professores de Lucas, o Dr. Henrique Almeida, havia trabalhado anos antes em uma universidade técnica na Alemanha e mantinha contatos com instituições de ensino europeias. Ele ficou tão impressionado com o talento do menino que enviou um relatório detalhado sobre suas habilidades para um programa de intercâmbio voltado para jovens talentos em engenharia mecânica. A resposta veio em menos de um mês. Lucas havia sido selecionado para participar de um programa de estudos de 2 anos em Munique, com tudo pago, incluindo moradia, alimentação e uma bolsa mensal de estudos. Quando a notícia chegou, Lucas estava na oficina ajudando o pai a trocar o óleo de um caminhão. Antônio leu a carta em silêncio, releu 2 vezes, e depois olhou para o filho com uma expressão que misturava orgulho e algo parecido com pânico. Eles querem você na Alemanha, filho. 2 anos. Tudo pago. Uma oportunidade que não aparece 2 vezes na vida. Lucas pegou a carta das mãos do pai, leu rapidamente e sentiu o coração acelerar. Alemanha. 2 anos. Longe de casa, longe do pai. Longe de tudo o que conhecia. A felicidade inicial foi rapidamente substituída por um aperto no peito. Mas, pai, e o senhor? E a oficina? Eu não posso te deixar sozinho aqui. Antônio forçou um sorriso, mas Lucas conhecia o pai bem o suficiente para perceber que aquele sorriso não era genuíno. Filho, você não pode deixar passar uma chance dessas por minha causa. Eu fico bem. A oficina está indo bem. Você precisa ir, precisa aproveitar. Mas a voz de Antônio tremia, e Lucas sabia o porquê. Eles só tinham um ao outro. A mãe de Lucas havia partido quando ele ainda era pequeno, deixando Antônio sozinho para criar o menino. Durante todos aqueles anos, eles foram pai e filho, mas também foram parceiros, amigos, companheiros de luta. A ideia de ficarem separados por tanto tempo era dolorosa para ambos, mesmo que nenhum dos dois quisesse admitir em voz alta. Eu preciso pensar, pai. Não é uma decisão fácil. Antônio acenou com a cabeça e voltou ao trabalho, mas seus movimentos estavam mais lentos, mais pesados. Lucas percebeu, e aquilo doeu mais do que qualquer coisa. Naquela noite, Lucas conversou com Roberto sobre a proposta. O empresário estava visitando a oficina, como havia se tornado costume, e quando ouviu sobre o intercâmbio, seus olhos brilharam. Lucas, isso é incrível. Você tem que ir. É uma chance única. Mas Lucas hesitou. E se meu pai precisar de mim? E se a oficina não der conta sozinha? E se ele ficar doente e eu estiver do outro lado do mundo? Roberto entendeu imediatamente. Ele sabia exatamente o que era aquele medo, porque ele próprio havia sentido algo parecido quando perdeu Gabriel. O medo de estar longe, de não poder proteger, de não estar presente quando mais precisassem dele. Lucas, eu entendo sua preocupação, mas seu pai é forte, ele vai ficar bem.
E você pode ajudá-lo melhor no futuro se você se desenvolver agora. Além disso, eu vou estar aqui. Vou olhar pela oficina. Vou garantir que seu pai tenha todo o apoio que precisar. Você tem minha palavra. Lucas olhou para Roberto, buscando sinceridade naqueles olhos, e encontrou. Mas mesmo assim, a dúvida permanecia. Ele passou as semanas seguintes atormentado pela decisão. Queria ir, queria aprender, queria crescer, mas não queria abandonar o pai. Enquanto Lucas lutava com seu dilema interno, Marcelo Tavares acelerava seus próprios planos. Ele havia observado Roberto se afastar cada vez mais dos negócios da montadora, passando mais tempo com aquele projeto social do que nas reuniões de diretoria. Aquilo, para Marcelo, era inaceitável. E mais do que isso, era uma oportunidade. Se Roberto continuasse se afastando, Marcelo poderia assumir o controle total da empresa. Mas para isso, precisava desacreditar o sócio, minar sua reputação, transformá-lo em alguém irresponsável aos olhos dos acionistas. A primeira jogada de Marcelo foi sutil. Ele contratou uma empresa de auditoria externa, alegando que era necessário revisar os gastos recentes da companhia, e orientou discretamente os auditores a investigarem especialmente os investimentos que Roberto havia feito na oficina de Antônio. A ideia era simples: fazer parecer que Roberto estava desviando recursos da empresa para projetos pessoais, beneficiando uma família específica sem critérios técnicos ou justificativa financeira adequada. A auditoria começou de forma aparentemente rotineira e profissional. Documentos fiscais foram formalmente solicitados através de ofícios carimbados. Perguntas técnicas detalhadas foram feitas em reuniões gravadas. E Antônio, que sempre foi um homem honesto, mas não necessariamente organizado burocraticamente, começou a sentir uma pressão crescente e sufocante que ele não estava preparado para enfrentar. Ele recebeu intimações oficiais para comprovar documentalmente a origem exata de cada equipamento novo instalado na oficina, justificar tecnicamente cada reforma realizada, apresentando projetos e alvarás, apresentar meticulosamente notas fiscais antigas que ele nem sempre havia guardado adequadamente, porque nunca imaginou que precisaria de tanta documentação formal. A burocracia implacável o sufocava progressivamente como uma rede apertando ao redor dele. E pela primeira vez desde aquele dia transformador em que Roberto apareceu pela primeira vez em sua vida, oferecendo ajuda genuína, Antônio começou a se perguntar seriamente se aquela ajuda toda não havia sido, na verdade, um erro terrível. Se não teria sido melhor continuar pequeno, invisível, mas seguro e livre de complicações legais. Ele passava noites inteiras acordado na cama simples do pequeno quarto, olhando para o teto rachado, revirando papéis antigos empoeirados guardados em caixas de sapato, tentando desesperadamente organizar uma contabilidade informal que nunca havia precisado ser formal antes. Via o filho também perdendo o sono, preocupado, estudando menos para ajudá-lo a procurar documentos perdidos. E aquilo partia seu coração, de formas que nenhuma dificuldade financeira anterior jamais havia partido. Ao mesmo tempo, como parte coordenada de uma estratégia bem planejada, nas redes sociais movimentadas perfis anônimos, com milhares de seguidores, começaram sistematicamente a espalhar rumores maliciosos cuidadosamente construídos. Posts elaborados com linguagem persuasiva sugeriam insistentemente que o vídeo viral emocionante do carro parado na Paulista havia sido, na verdade, uma encenação milimetricamente calculada de marketing viral corporativo. Que Lucas não passava de um ator infantil profissional contratado por uma agência especializada. Que Roberto Mendes estava cinicamente usando a história fabricada do menino pobre para limpar estrategicamente sua imagem pública corporativa depois de algum escândalo financeiro grave que supostamente estaria prestes a vir à tona na mídia investigativa. As teorias conspiratórias absurdas se multiplicavam viralmente com velocidade assustadora, cada uma mais elaborada e convincente que a anterior.
e o público brasileiro nas redes, sempre naturalmente ávido por polêmicas e escândalos de celebridades e figuras públicas, começou massivamente a acreditar e compartilhar sem questionar. Lucas viu os comentários cruéis, leu linha por linha as acusações infundadas, sentiu profundamente a dor lancinante de ser publicamente chamado de mentiroso patológico, de oportunista calculista, de fantoche manipulado de um empresário inescrupuloso usando crianças para marketing. Ele tentava conscientemente ignorar, repetindo para si mesmo que sabia a verdade e que isso deveria bastar, mas era psicologicamente muito difícil. Cada comentário maldoso anônimo era como um soco violento no estômago. E o pior de tudo era que algumas pessoas próximas, pessoas que ele considerava conhecidas ou até amigas, começaram visivelmente a olhá-lo de forma diferente, desconfiada, questionadora. Colegas da escola técnica faziam piadas maldosas nos corredores quando passava. Vizinhos antigos do Brás comentavam baixinho pelos cantos das ruas. A desconfiança se espalhava rapidamente como fogo incontrolável em palha seca durante o verão. Antônio também sentia dramaticamente o peso esmagador da campanha difamatória organizada. Clientes fiéis de longa data começaram a questionar diretamente se a história era verdadeira. Alguns cancelaram abruptamente serviços agendados sem explicação clara. Outros chegavam tensos na oficina renovada com perguntas extremamente incômodas e diretas, querendo saber, olhando nos olhos dele, se era mesmo verdade que tudo havia sido cuidadosamente armado, se o filho dele era realmente um ator pago, se Roberto era mesmo tão bondoso assim, ou se havia interesses ocultos obscuros por trás de tanta generosidade aparente. A reputação sólida que Antônio havia pacientemente construído ao longo de décadas inteiras de trabalho duro, honesto e dedicado, estava sendo impiedosamente destroçada em questão de semanas, por mentiras fabricadas, espalhadas deliberadamente, por pessoas que ele nem sequer conhecia pessoalmente e que não tinham absolutamente nada contra ele, além de servir aos interesses de quem as pagava. Roberto percebeu claramente o que estava acontecendo ao observar as mudanças sutis no comportamento de Antônio e Lucas durante suas visitas regulares à oficina e ficou absolutamente furioso com uma raiva que queimava por dentro. Ele sabia com certeza absoluta que aquilo não era de forma alguma acidental ou coincidência estatística. Alguém com recursos e influência estava deliberadamente orquestrando aquela campanha difamatória coordenada. E ele tinha uma forte suspeita fundamentada de quem exatamente era o responsável. Marcelo. Tinha que ser Marcelo. Ele conhecia bem o suficiente seu sócio para reconhecer as digitais dele naquele tipo de operação suja que misturava pressão legal institucional com manipulação de opinião pública nas redes sociais. Era o estilo característico de Marcelo. Agir nas sombras, usar terceiros como escudo, nunca sujar diretamente as próprias mãos, mas sempre colhendo os benefícios do caos criado. Roberto decidiu que precisava confrontar diretamente seu sócio, cara a cara, olho no olho, sem intermediários ou testemunhas. Ele convocou Marcelo para uma reunião privada urgente em sua sala executiva na sede da Mendes Motors, uma sala ampla no último andar com vista panorâmica para a cidade, decorada com móveis de design minimalista e quadros abstratos caros nas paredes. Quando Marcelo entrou com seu terno impecável Armani e aquele sorriso arrogante característico nos lábios finos, Roberto não perdeu tempo com amenidades protocolares ou conversas preliminares de cortesia. Você está por trás disso tudo, não está, Marcelo? Roberto perguntou diretamente, a voz deliberadamente baixa, mas absolutamente carregada de raiva contida que ameaçava explodir a qualquer momento. Não adianta negar. Eu conheço você há tempo demais. Reconheço sua forma de operar. A auditoria forjada, os perfis anônimos nas redes sociais, as teorias conspiratórias elaboradas. Tudo tem seu DNA impresso. Por que você está fazendo isso? Por que está tentando destruir uma família inocente? Marcelo sentou-se confortavelmente na poltrona de couro em frente à mesa executiva de Roberto, cruzou as pernas com elegância calculada
e sorriu aquele sorriso frio característico que nunca alcançava os olhos. Por trás de quê exatamente, Roberto? De uma simples auditoria de rotina perfeitamente legítima e necessária? De pessoas comuns nas redes sociais questionando legitimamente uma história que, convenhamos com honestidade intelectual, parece boa demais para ser verdade? Vamos ser realistas aqui. Um empresário milionário é salvo por um menino pobre de 12 anos em plena Avenida Paulista e isso vira viral instantaneamente? E coincidentemente você decide investir pesado justamente nessa família específica logo depois? Você realmente não vê como isso pode parecer suspeito para observadores externos? Eu não controlo a internet, meu caro amigo. Não controlo o que as pessoas pensam ou compartilham espontaneamente. Eu só estou protegendo zelosamente os legítimos interesses financeiros da empresa que construímos juntos. Algo que você, diga-se de passagem, parece ter convenientemente esquecido de fazer ultimamente. Roberto cerrou os punhos com tanta força que suas juntas estralaram audivelmente. Os músculos da mandíbula contraíram visivelmente. Você sabe perfeitamente que aquela história é absolutamente verdadeira, Marcelo. Você sabe que eu estou fazendo a coisa certa, a coisa moralmente correta, ajudando pessoas que merecem genuinamente uma oportunidade na vida. Mas você não aguenta ver isso, não é mesmo? Não consegue suportar psicologicamente presenciar alguém fazendo algo bom no mundo sem esperar retorno financeiro imediato, porque isso te faz perceber algo profundamente desconfortável sobre você mesmo, que você nunca fez nada verdadeiramente bom na sua vida inteira, que não fosse exclusivamente para encher o próprio bolso ou aumentar seu poder pessoal. Você não tem um pingo de empatia, não tem compaixão, não tem alma, é vazio por dentro. E isso te corrói silenciosamente todos os dias, não é? Marcelo levantou-se abruptamente da poltrona, o sorriso finalmente desaparecendo completamente do rosto como máscara caindo. Seus olhos estreitaram perigosamente. Cuidado muito com o que diz, Roberto. Você pode ser o fundador histórico desta empresa, sim, pode ter seu nome estampado na fachada do prédio, mas eu tenho considerável influência concreta sobre os acionistas majoritários. Tenho relacionamentos construídos ao longo de anos. Tenho aliados estratégicos no conselho. E se você continuar teimosamente com essa sua crise existencial de meia-idade patética, se insistir em desperdiçar recursos corporativos com projetos sociais sentimentais que não geram retorno mensurável, vai descobrir rapidamente que esta empresa pode muito bem funcionar perfeitamente sem você. Aliás, talvez até funcione melhor. Já pensou nisso? A ameaça velada ficou suspensa pesadamente no ar climatizado da sala, como nuvem carregada antes da tempestade. Roberto olhou fixamente para Marcelo por longos segundos em silêncio absoluto, processando aquelas palavras, avaliando a profundidade da traição, medindo o tamanho do abismo moral que separava os dois homens que um dia haviam sido sócios confiantes, trabalhando lado a lado pela construção de um sonho empresarial compartilhado. E naquele momento de clareza cristalina, Roberto finalmente compreendeu completamente algo que deveria ter percebido há muito tempo. Nunca havia existido amizade genuína ali. Nunca havia existido parceria verdadeira baseada em valores compartilhados. Havia apenas interesse mútuo temporário, conveniência estratégica, lucro compartilhado enquanto os objetivos pessoais coincidiam. E agora que seus caminhos divergiam fundamentalmente, Marcelo não hesitaria um segundo sequer em destruí-lo se isso significasse conquistar mais poder e controle absoluto. A ameaça ficou suspensa no ar. Roberto saiu daquela reunião tensa, sabendo com absoluta certeza que estava oficialmente em guerra declarada. Não era mais apenas uma questão profissional de ajudar Lucas e Antônio generosamente. Não era mais simplesmente sobre fazer o bem no mundo e encontrar redenção pessoal através da caridade genuína. Era muito mais profundo agora. Era fundamentalmente uma questão existencial de defender sua própria integridade moral como ser humano, de provar publicamente que suas intenções eram genuínas e não manipulação calculada de imagem corporativa,
de proteger concretamente aquelas pessoas boas que haviam confiado nele ingenuamente contra as garras afiadas de um predador corporativo sem escrúpulos. Ele precisava agir rápido, e precisava ser estrategicamente inteligente. Roberto dirigiu imediatamente até o Brás naquela mesma tarde chuvosa, ignorando completamente outros compromissos profissionais agendados em sua agenda executiva lotada. Quando chegou à oficina renovada, encontrou Antônio sentado sozinho no pequeno escritório improvisado nos fundos, cercado por pilhas desorganizadas de papéis antigos, documentos amarelados pelo tempo, notas fiscais rasgadas, a cabeça apoiada entre as mãos calejadas em um gesto de exaustão física e emocional absoluta. O homem que sempre pareceu tão forte, tão resiliente, tão inabalável diante das adversidades da vida, agora parecia visivelmente quebrado, derrotado, esmagado pelo peso de uma burocracia implacável que ele não compreendia completamente e de uma difamação pública que ele não sabia como combater efetivamente. Antônio. Roberto, disse suavemente, batendo de leve na porta entreaberta. Posso entrar? Antônio levantou a cabeça lentamente, revelando olhos vermelhos e cansados que pareciam ter envelhecido 10 anos em poucas semanas. Senhor Mendes, entre, por favor. Desculpe a bagunça. Estou tentando organizar todos esses papéis para a auditoria, mas é tanta coisa, tanto documento que eles querem, que eu nem sei mais por onde começar. Acho que nunca deveria ter aceitado sua ajuda. Não estou preparado para isso tudo. Não sou homem de escritório, de burocracia, de papelada. Sou apenas um mecânico simples que sabe consertar carros. Roberto sentou em uma cadeira, velha de plástico ao lado de Antônio, e colocou a mão firmemente no ombro dele, em gesto de solidariedade fraterna. Escuta aqui com atenção, Antônio. Eu sei exatamente quem está por trás de tudo isso. Sei quem orquestrou essa auditoria forjada, quem contratou esses perfis anônimos nas redes sociais, quem está espalhando essas mentiras cruéis. E eu prometo solenemente para você, olhando nos seus olhos, que vou provar a verdade. Vou encontrar uma forma concreta de expor publicamente esse homem miserável e proteger você e seu filho. Vocês não vão voltar a ser invisíveis socialmente. Vocês não vão ser destruídos por causa da minha tentativa de fazer o certo. Eu não vou permitir isso. Não dessa vez. Nunca mais. Antônio olhou para Roberto com uma mistura complexa de gratidão, medo e esperança frágil lutando dentro dele. Mas e se não der certo, Sr. Mendes? E se esse homem for mais poderoso do que pensamos? E se no final das contas a gente perder tudo que conquistou até aqui e ainda ficar com uma reputação manchada que nunca mais conseguiremos limpar? Roberto apertou o ombro de Antônio com mais força, olhando diretamente nos olhos dele, com determinação inabalável. Não vai acontecer, Antônio. Eu não vou deixar, confie em mim só mais um pouco, por favor. Naquele momento dramático, Lucas entrou no escritório apertado, vindo direto da escola técnica, ainda vestindo o uniforme azul marinho impecável, a mochila pesada pendurada em um ombro. Ele percebeu imediatamente a tensão palpável no ar, viu os olhos vermelhos do pai, os papéis espalhados caoticamente pela mesa, a expressão séria e preocupada de Roberto. E algo dentro dele se quebrou definitivamente, algo que vinha se acumulando há semanas. Senhor Roberto, Lucas disse com a voz firme, mas carregada de emoção contida que ameaçava transbordar. Pai, eu decidi. Eu não vou para a Alemanha. Não agora. Não com tudo isso acontecendo ao nosso redor. Não posso simplesmente fugir para o outro lado do mundo enquanto vocês estão aqui sofrendo, lutando contra mentiras, defendendo nossa honra. Meu lugar é aqui, ao lado do meu pai, ajudando a defender o que é nosso, o que construímos juntos com tanto esforço e sacrifício. Antônio levantou-se abruptamente da cadeira velha, alarmado. Lucas, não. Não faça isso. Não jogue fora uma oportunidade única dessas por minha causa. Você não pode sacrificar seu futuro brilhante por causa de problemas temporários que vamos resolver, de um jeito ou de outro. Mas Lucas balançou a cabeça com determinação
que não admitia argumentos contrários. Não é sacrifício, pai. É escolha consciente. É lealdade. É amor. O Senhor fez isso por mim a vida inteira. Abriu mão dos seus próprios sonhos para garantir que eu tivesse os meus. Agora é minha vez de estar ao seu lado quando o Senhor mais precisa. A Alemanha pode esperar, minha família não pode. Roberto olhou para aquele menino de 12 anos, demonstrando uma coragem e uma lealdade que muitos adultos não possuíam, e viu nele tudo o que Gabriel poderia ter sido se tivesse tido a chance de crescer e amadurecer. Viu coragem, viu integridade, viu amor genuíno e incondicional. Viu tudo o que ele mesmo deveria ter sido anos atrás, quando ainda tinha tempo para fazer escolhas diferentes, para valorizar o que realmente importava, para estar presente nos momentos que definiam relacionamentos e vidas. E naquele momento preciso de clareza emocional absoluta, Roberto jurou silenciosamente a si mesmo que faria absolutamente tudo ao seu alcance para garantir que aquela família não pagasse o preço terrível de sua própria busca pessoal por redenção e significado. Ele precisava agir imediatamente. Precisava encontrar provas concretas e irrefutáveis. Precisava desmascarar Marcelo publicamente antes que fosse tarde demais e danos irreparáveis fossem causados. E ele sabia exatamente por onde começar sua busca pela verdade. Havia um contador discreto trabalhando há anos na Mendes Motors, um homem íntegro chamado Fernando Costa, que sempre demonstrou visivelmente desconforto moral com certas práticas questionáveis da empresa ao longo do tempo. Roberto sabia que Fernando tinha acesso privilegiado a informações confidenciais extremamente sensíveis. E se Marcelo realmente estava planejando algo grande e ilegal, se estava desviando recursos corporativos ou forjando documentos oficiais como Roberto suspeitava fortemente, Fernando com certeza saberia de alguma coisa importante. Tinha que saber. Era literalmente o trabalho dele monitorar movimentações financeiras e fluxos de dinheiro dentro da empresa. Era absolutamente hora de ter uma conversa franca, direta e honesta com Fernando. Era hora de descobrir finalmente a verdade completa. Porque Roberto não estava mais disposto a perder. Não dessa vez. Não de novo. Nunca mais na vida. Fernando Costa não era um homem que gostava de conflitos. Durante seus 22 anos trabalhando na Mendes Motors, ele sempre preferiu manter a cabeça baixa, fazer seu trabalho com eficiência e voltar para casa sem se envolver em intrigas corporativas. Ele era o tipo de profissional que os chefes adoravam porque era competente, discreto e invisível. Chegava cedo, saía tarde, cumpria prazos, evitava polêmicas. Mas havia um problema. Fernando tinha consciência, e nos últimos meses, aquela consciência estava pesando como uma pedra em seu peito, impedindo que ele dormisse direito, roubando seu apetite, fazendo com que ele olhasse para a filha de 12 anos durante o café da manhã e se perguntasse que tipo de exemplo estava sendo para ela. Quando Roberto apareceu na porta de seu escritório na sede da montadora, Fernando sentiu o coração acelerar. Ele sabia que aquele momento chegaria. Sabia que uma hora ou outra teria que escolher um lado. E agora, olhando para o fundador da empresa, para o homem que parecia genuinamente preocupado com algo além de lucros e ações, Fernando percebeu que sua escolha já estava feita há muito tempo. Só estava esperando coragem para agir. Senhor Mendes, eu estava esperando o senhor aparecer. Fernando falou, a voz baixa, quase um sussurro carregado de tensão. Ele se levantou rapidamente, fechou a porta do escritório com cuidado e puxou as cortinas da janela de vidro que dava para o corredor movimentado da empresa. Ele não queria testemunhas, não ainda. Precisamos conversar. E o que eu vou te contar pode mudar muita coisa. Pode mudar tudo, na verdade. Roberto sentou na cadeira à frente da mesa de Fernando, o corpo tenso, os ombros rígidos, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Ele percebia a seriedade no tom do contador, via o nervosismo nos gestos dele, e isso o deixava ainda mais alerta. Eu estou ouvindo, Fernando. Pode falar. Fernando abriu uma gaveta trancada com chave que ele carregava no bolso.
Retirou uma pasta volumosa repleta de documentos organizados com clipes coloridos e etiquetas numeradas e a colocou sobre a mesa com cuidado, como quem manuseia evidências de um crime. Há 6 meses, o Sr. Marcelo me procurou com uma proposta. Ele disse que precisava da minha ajuda para proteger a empresa de uma crise iminente. Segundo ele, o senhor estava desviando recursos corporativos para beneficiar projetos pessoais, especificamente aquela oficina mecânica e a família do garoto que consertou seu carro. Ele queria que eu criasse documentos que comprovassem isso. Relatórios financeiros alterados, movimentações bancárias falsificadas, justificativas técnicas inventadas. Tudo para apresentar aos acionistas e forçar sua saída da presidência. Roberto cerrou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele sentiu a raiva subindo pela garganta como lava quente, mas se forçou a manter a calma. Continue, Fernando. Me conta tudo. Fernando respirou fundo, como se estivesse mergulhando antes de pular de um penhasco. Eu me recusei no começo. Disse que não era ético, que eu não faria isso, que minha função era zelar pela transparência financeira da empresa, não fabricar mentiras. Mas ele insistiu. Disse que era pelo bem maior, que o senhor estava perdendo o foco, que os acionistas estavam preocupados com a direção que a empresa estava tomando, que sua obsessão com projetos sociais estava comprometendo os lucros. Eu continuei recusando. Então ele mudou de estratégia. Ele me ameaçou, Sr. Mendes. Disse que tinha informações sobre irregularidades antigas, erros que eu cometi quando ainda estava aprendendo o sistema contábil da empresa nos primeiros anos. Erros técnicos, nada intencional, mas que poderiam ser interpretados como negligência ou até fraude se apresentados da forma certa. Ele disse que me incriminaria, que destruiria minha carreira, que garantiria que eu nunca mais trabalhasse em lugar nenhum. E eu acreditei nele, porque eu conhecia Marcelo, sabia do que ele era capaz. Roberto sentiu uma mistura de raiva e algo parecido com compaixão. Ele via o peso da culpa nos ombros de Fernando, via o sofrimento daquele homem que havia sido forçado a escolher entre sua ética e sua sobrevivência. E você aceitou? Fernando baixou a cabeça envergonhado. Eu aceitei, mas não da forma que ele queria. Eu criei os documentos falsos que ele pediu, sim, mas ao mesmo tempo guardei cópias de tudo. Guardei os originais verdadeiros. Guardei também todos os e-mails que ele me enviou com instruções detalhadas, todas as ordens explícitas de falsificação. Gravei conversas telefônicas onde ele discutia estratégias para desacreditar o senhor. Registrei transferências bancárias suspeitas. Documentei tudo, Sr. Mendes, porque eu sabia que uma hora isso voltaria para me assombrar. E eu preferia ter como me defender. Preferia poder provar que eu estava sendo coagido, que não agi por vontade própria, que tentei resistir até onde pude. Roberto olhou para a pasta volumosa sobre a mesa e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Esperança de que a verdade ainda importava, de que a justiça ainda era possível, de que pessoas boas ainda existiam mesmo em meio ao caos corporativo e às pressões do mundo dos negócios. Você tem tudo isso aí? Fernando acenou com a cabeça e começou a abrir a pasta metodicamente, organizando os documentos em pilhas sobre a mesa. Tenho tudo. E-mails do Marcelo, ordenando especificamente a criação de documentos falsos, com datas, horários e instruções detalhadas. Gravações de áudio de reuniões privadas, onde ele discute abertamente estratégias para te desacreditar e assumir o controle da empresa. Contratos assinados com empresas de marketing digital especializadas em campanhas de difamação nas redes sociais. Recibos de pagamentos para perfis anônimos espalharem fake news sobre o senhor e sobre o garoto. E, mais, Sr. Mendes, muito mais. Descobri que Marcelo está envolvido em um esquema de desvio de recursos da própria montadora que vem acontecendo há pelo menos 5 anos. Ele criou empresas fantasmas registradas em nome de laranjas, empresas que prestam serviços superfaturados para a Mendes Motors, e embolsa a diferença através de contas offshore. Tenho os registros bancários completos,
Os contratos fraudulentos, as notas fiscais falsificadas, tudo. Ele desviou milhões, Sr. Mendes. Milhões que deveriam ter sido investidos em pesquisa, desenvolvimento, melhorias para os funcionários. E usou tudo isso para enriquecer às custas da empresa que o senhor construiu. Roberto olhou para aquela montanha de evidências e sentiu o peso da realidade caindo sobre ele como uma avalanche. Ele havia construído aquela empresa do zero, havia dedicado décadas da sua vida, havia sacrificado tempo com a família, havia perdido momentos preciosos com Gabriel por estar sempre trabalhando, sempre buscando o crescimento, sempre perseguindo o sucesso. E agora descobria que um homem em quem confiou, um sócio que ele considerava parceiro, estava destruindo tudo por dentro como um cupim silencioso, devorando as estruturas de uma casa. A raiva que ele sentiu foi imensa, quase sufocante, mas junto com ela veio algo mais poderoso. Determinação. Determinação de fazer justiça, de proteger o que construiu, de defender Lucas e Antônio das garras daquele homem ganancioso. Por que você está me contando isso agora, Fernando? Por que não antes? O contador olhou para Roberto com olhos cansados, olhos de quem carregava um segredo pesado demais por tempo demais. Porque eu vi o vídeo daquele menino consertando seu carro naquela tarde na Paulista. Vi a coragem dele, a humildade dele, a competência dele. Vi também a forma como as pessoas reagiram, como aquilo tocou milhões de corações pelo país inteiro. E depois vi a campanha de difamação começando. Vi perfis anônimos nas redes sociais, espalhando mentiras sobre aquele garoto, chamando ele de mentiroso, de oportunista, de ator contratado. Vi um menino talentoso e honesto sendo destruído publicamente por ganância e inveja. E eu não consegui mais viver com isso na minha consciência, Sr. Mendes. Eu simplesmente não consegui, porque eu tenho uma filha, sabe? Ela tem 12 anos, a mesma idade daquele garoto. E toda vez que eu olhava para ela, eu me perguntava que tipo de pai eu era. Que tipo de homem eu era se ficasse calado enquanto uma criança inocente era atacada dessa forma? Então decidi que precisava fazer a coisa certa, mesmo que isso me custasse o emprego, mesmo que isso me trouxesse problemas, porque eu quero que minha filha cresça em um mundo onde fazer a coisa certa ainda vale a pena, onde pessoas boas ainda têm chance de vencer, onde a verdade ainda importa mais do que o dinheiro. Roberto sentiu um nó na garganta. Ele estendeu a mão por cima da mesa e apertou a de Fernando com força, com gratidão genuína. Obrigado, Fernando. Você não sabe o quanto isso significa. Não só para mim, mas para aquele garoto e para o pai dele. Você está salvando vidas com essa coragem. E eu prometo, eu juro para você, que não vai se arrepender de ter feito a coisa certa. Vou te proteger. Vou garantir que você não sofra retaliação nenhuma. E mais do que isso, vou garantir que sua coragem seja reconhecida. Fernando sorriu pela primeira vez desde que a conversa começou. Era um sorriso triste, carregado de alívio, mas também de esperança. Eu já não me arrependo, Sr. Mendes. Pelo contrário, eu me sinto mais leve do que me senti em meses. Porque agora eu posso olhar para minha filha e saber que fiz o certo. Eu só espero que tudo isso ajude aquele garoto e a família dele. Eles merecem. Roberto saiu daquele escritório com a pasta volumosa debaixo do braço e uma determinação férrea queimando no peito como brasa viva. Ele sabia exatamente o que precisava fazer. Os próximos passos eram claros em sua mente, como um roteiro detalhado. Primeiro, ele procurou Rodrigo Mendes, um advogado criminalista renomado que havia trabalhado em casos de corrupção corporativa de grande repercussão nacional. Entregou todas as provas, explicou a situação em detalhes minuciosos e pediu que Rodrigo preparasse uma estratégia jurídica sólida para expor Marcelo e proteger legalmente a empresa de possíveis retaliações. Depois, convocou uma assembleia extraordinária de acionistas, algo que não acontecia na Mendes Motors havia mais de 10 anos. A convocação foi formal, séria, carregada de urgência. E, finalmente, preparou-se emocionalmente para o confronto que sabia que viria. A assembleia aconteceu em uma manhã chuvosa de quinta-feira.
o céu de São Paulo pesado e cinzento, como chumbo derretido. A sala de conferências do último andar da sede da montadora estava lotada. Acionistas majoritários e minoritários, diretores de todas as áreas, membros do conselho administrativo, auditores externos, advogados, todos presentes. A tensão no ar era palpável, densa como neblina. Marcelo Tavares estava sentado em sua cadeira de couro, as pernas cruzadas com arrogância calculada, um sorriso confiante nos lábios finos. Ele achava que aquela reunião seria mais uma oportunidade de minar a credibilidade de Roberto, de plantar sementes de dúvida nos acionistas, de fortalecer sua posição de poder. Mas quando Roberto começou a falar, quando as primeiras imagens apareceram na tela gigante que cobria toda a parede do fundo da sala, o sorriso de Marcelo começou a derreter como gelo sob o sol escaldante do meio-dia. Roberto não perdeu tempo com preâmbulos. Ele foi direto ao ponto, projetando e-mails ampliados na tela, mostrando linhas destacadas em amarelo, onde Marcelo ordenava explicitamente a falsificação de documentos contábeis. Leu trechos em voz alta, pausadamente, deixando cada palavra pesar no ambiente como pedras caindo em água parada. Depois, reproduziu gravações de áudio, conversas telefônicas, onde Marcelo discutia abertamente com cúmplices externos sobre estratégias para espalhar mentiras nas redes sociais, para contratar trolls digitais, para fabricar teorias conspiratórias envolvendo o vídeo viral. A voz de Marcelo ecoava pela sala de conferências através dos alto-falantes embutidos no teto, clara, inconfundível, incriminadora. Então, vieram os registros bancários, transferências suspeitas de valores astronômicos para contas offshore, contratos fraudulentos com empresas fantasmas, notas fiscais superfaturadas por serviços que nunca foram prestados. Tudo ali, exposto, inegável, devastador. As provas eram absolutamente irrefutáveis. Não havia margem para dúvida, para interpretações alternativas, para versões contraditórias. Os e-mails mostravam claramente as ordens de Marcelo para forjar documentos visando incriminar Roberto. As gravações revelavam conversas onde ele planejava assumir o controle total da empresa através de manipulação sistemática, chantagem velada e destruição reputacional calculada. E os registros bancários provavam sem sombra de dúvida o esquema de desvio de recursos que vinha acontecendo silenciosamente, havia pelo menos 5 anos, corroendo a empresa por dentro como um câncer não detectado. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto Roberto terminava a apresentação. Um silêncio pesado, constrangedor, carregado de choque e indignação. Senhores acionistas, o que vocês estão vendo aqui não é apenas uma tentativa mesquinha de me desacreditar pessoalmente. É muito mais grave do que isso. É uma tentativa deliberada e premeditada de destruir uma família inocente, de arruinar a vida de uma criança talentosa. Tudo isso para encobrir crimes corporativos gravíssimos que lesaram esta empresa em milhões de reais ao longo de anos. Marcelo Tavares não só tentou sabotar um projeto social legítimo, que tem potencial de transformar vidas e mudar a imagem desta empresa positivamente, como também desviou sistematicamente recursos financeiros da Mendes Motors, recursos que deveriam ter sido investidos em pesquisa e desenvolvimento, em melhorias das condições de trabalho dos nossos funcionários, em inovação tecnológica que garantiria nossa competitividade no mercado internacional. Ele traiu a confiança de todos nós, traiu esta empresa que o acolheu e lhe deu oportunidades, e tentou destruir uma criança inocente no processo. Eu tenho aqui todas as provas necessárias para processar criminalmente este homem e recuperar cada centavo que ele roubou de nós. A decisão de vocês agora é muito simples e direta. Ou afastamos imediatamente este homem de todas as suas funções executivas e acionárias nesta empresa e reestruturamos nossa governança corporativa com base em ética rigorosa e transparência absoluta, ou eu renuncio imediatamente à presidência e levo pessoalmente todas essas provas direto para o Ministério Público e para os principais veículos de imprensa do país. A escolha é de vocês. Não houve debate, não houve discussão. A votação foi unânime e imediata.
Marcelo Tavares foi formalmente afastado de todas as suas funções executivas. Na empresa, teve suas ações congeladas judicialmente até a resolução final do processo criminal que seria instaurado, e foi notificado oficialmente de que responderia legalmente por seus atos, tanto na esfera criminal quanto civil. Ele saiu daquela sala de reuniões pálido como papel, as mãos tremendo visivelmente, o rosto coberto de suor frio, sabendo profundamente que sua carreira empresarial havia acabado de forma definitiva e irreversível. Ele havia apostado tudo em uma jogada arriscada de poder e havia perdido espetacularmente. E Roberto, observando aquele homem derrotado saindo cabisbaixo pela porta, sentiu algo que não era exatamente felicidade no sentido tradicional da palavra, mas talvez justiça verdadeira. Justiça por Lucas, por Antônio, por Fernando e por todos aqueles que haviam sido prejudicados pela ganância desenfreada e pela ambição cega de homens como Marcelo. Nos dias seguintes, a verdade começou a emergir publicamente como água brotando de uma nascente represada. Um dos maiores jornais de São Paulo, depois de receber informações detalhadas diretamente da assessoria jurídica de Roberto, publicou uma matéria extensa de primeira página sobre todo o caso, revelando com riqueza de detalhes o esquema engenhoso de Marcelo, as provas devastadoras apresentadas na Assembleia Fechada e a vitória retumbante de Roberto sobre as forças obscuras que tentaram destruir tanto sua reputação quanto a vida de uma família inocente. A matéria também contava com sensibilidade jornalística a história real completa de Lucas e Antônio, mostrando através de entrevistas exclusivas e fotos emocionantes que não havia encenação alguma, não havia manipulação orquestrada, apenas talento genuíno florescendo em meio à adversidade e uma oportunidade rara que finalmente surgiu no momento certo. As redes sociais, aquelas mesmas que semanas antes estavam inundadas de fake news difamatórias e teorias conspiratórias maldosas, agora se encheram rapidamente de pedidos sinceros de desculpas. Pessoas que haviam compartilhado mentiras impulsivamente agora compartilhavam a verdade com o mesmo fervor. Influenciadores digitais que haviam zombado de Lucas agora gravavam vídeos emotivos reconhecendo o erro e pedindo perdão público. E Lucas, aquele menino que havia sido injustamente chamado de mentiroso, de oportunista, de ator contratado, agora era finalmente visto pelo país inteiro como o que realmente sempre foi: uma vítima inocente de uma conspiração cruel orquestrada por ganância corporativa e ambição desmedida. A repercussão positiva foi absolutamente massiva, ultrapassando todas as expectativas. Outras grandes empresas do setor automotivo começaram a procurar Antônio, oferecendo parcerias estratégicas interessantes, contratos de prestação de serviços especializados, oportunidades de expansão que ele jamais imaginou possíveis. Escolas técnicas de primeira linha, universidades renomadas e institutos tecnológicos de excelência ofereceram bolsas integrais de estudo para Lucas, reconhecendo publicamente seu talento excepcional e seu potencial brilhante. E a Mendes Motors, agora operando sob nova gestão administrativa rigorosamente ética e com políticas corporativas completamente reformuladas, anunciou publicamente através de uma campanha institucional que passaria a valorizar competência prática e experiência real, tanto quanto formação acadêmica tradicional em todos os seus processos seletivos futuros. Era uma mudança aparentemente pequena na política de recursos humanos, mas simbolicamente gigantesca e profundamente significativa. E Roberto sabia intimamente, com absoluta certeza, que aquilo era apenas o começo de uma transformação muito maior que estava por vir. Com a oficina finalmente livre das pressões legais sufocantes e da difamação pública devastadora, Antônio pôde finalmente focar plenamente no que realmente importava para ele: trabalho honesto e família unida. A demanda pelos serviços especializados da oficina cresceu exponencialmente em questão de semanas. Pessoas vinham de bairros distantes da Zona Sul, da Zona Oeste, até mesmo de cidades vizinhas da Grande São Paulo.
só para conhecer pessoalmente o lugar histórico onde toda aquela história extraordinária havia começado. E Antônio, sempre mantendo aquela humildade genuína que o caracterizava, recebia todos os visitantes com a mesma cortesia respeitosa e dedicação inabalável de sempre, sem nunca deixar que a fama repentina subisse à cabeça ou mudasse sua essência trabalhadora. Lucas, por sua vez, enfrentava agora a decisão mais difícil da sua jovem vida. A proposta tentadora de intercâmbio acadêmico na Alemanha ainda estava firmemente de pé, aguardando apenas sua confirmação final. As prestigiadas instituições europeias haviam acompanhado atentamente toda a polêmica brasileira através da mídia internacional e reiteraram o convite com ainda mais entusiasmo, deixando cristalino que a vaga especial era exclusivamente dele quando ele se sentisse preparado para partir. Mas agora, com toda a tempestade finalmente acalmada, com a oficina completamente estável financeiramente e o pai seguro emocionalmente, Lucas finalmente sentia que podia realmente ir. Não sem dor lancinante, não sem saudade antecipada, mas com a certeza interior de que estava fazendo a escolha mais correta para seu futuro e para honrar todos os sacrifícios que seu pai havia feito por ele ao longo dos anos. Na noite anterior à viagem internacional, Lucas e Antônio sentaram juntos lado a lado na pequena sala modesta da casa simples que dividiam no Brás. Era um ambiente humilde, com móveis velhos herdados de parentes, um sofá surrado com estofamento remendado, paredes que precisavam urgentemente de nova pintura, mas aquele espaço estava absolutamente repleto de memórias preciosas acumuladas ao longo de anos de convivência, cheio de amor incondicional, de luta compartilhada, de vitórias conquistadas juntos. Pai, eu vou sentir sua falta todos os dias que eu ficar longe. Todos mesmo. Lucas disse com a voz embargada de emoção contida, os olhos brilhando úmidos sob a luz amarelada da lâmpada antiga do teto. Antônio segurou firmemente a mão calejada do filho entre as suas próprias mãos marcadas pelo trabalho de décadas. E eu vou sentir a sua falta também, filho, cada segundo de cada dia. Mas eu também vou sentir um orgulho imenso, um orgulho que não cabe no peito, orgulho profundo de saber que meu filho está conquistando o mundo lá fora, que ele está indo muito mais longe do que eu jamais consegui ir com minhas próprias pernas. E isso, Lucas, isso vale qualquer saudade, vale qualquer distância, vale qualquer sacrifício, porque você está realizando o sonho que eu nunca pude realizar. Eles se abraçaram forte, muito forte, como se quisessem gravar fisicamente aquele momento na memória corporal para sempre. E naquele abraço apertado havia absolutamente tudo o que um pai e um filho podiam sentir quando a vida os obriga a se separar temporariamente para que ambos possam crescer. Despedida dolorosa, gratidão profunda, amor incondicional, medo do desconhecido, esperança radiante no futuro. No movimentado aeroporto internacional de Guarulhos na manhã seguinte, Roberto estava pontualmente lá para se despedir pessoalmente de Lucas. Ele abraçou o garoto com força genuína, com carinho paternal, e disse olhando fundo nos olhos dele: "Você vai fazer coisas absolutamente incríveis lá fora, garoto. Coisas que vão mudar o mundo. E quando você voltar para casa, quero que saiba com total certeza que sempre terá um lugar especial aqui esperando por você. Na empresa, na oficina renovada, onde você quiser ficar. Porque você não é apenas tecnicamente talentoso. Você é a prova viva de que caráter sólido e integridade pessoal valem infinitamente mais do que qualquer diploma pendurado na parede ou sobrenome importante carregado no passaporte." Lucas sorriu emocionado, segurando firme as alças da mochila que levava nas costas. "Obrigado por absolutamente tudo, Sr. Roberto. O senhor transformou completamente minha vida e a vida do meu pai. Nunca vamos esquecer disso." Roberto balançou, a cabeça com humildade sincera. "Não, Lucas. Foram vocês dois que transformaram a minha vida primeiro. Vocês me lembraram brutalmente do que realmente importa neste mundo. Me ensinaram coisas que eu havia esquecido completamente. Me fizeram voltar a ser humano de verdade." Fim da história. Queridos ouvintes,
Esperamos sinceramente que a história emocionante de Roberto, Lucas e Antônio tenha tocado profundamente o seu coração da mesma forma que tocou o nosso ao criar esta narrativa. Se você se emocionou genuinamente com essa jornada intensa de transformação pessoal, humildade reconquistada, justiça triunfante e segundas chances merecidas, deixe seu like agora mesmo. Neste vídeo, inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder absolutamente nenhuma história poderosa como essa que publicamos regularmente. E conte detalhadamente nos comentários qual momento específico mais te marcou emocionalmente. Foi o encontro inicial na Avenida Paulista quando tudo começou? A revelação dolorosa sobre a perda de Gabriel? O confronto dramático na Assembleia com Marcelo? A descoberta das provas por Fernando? Ou talvez a despedida tocante no aeroporto? Queremos genuinamente saber exatamente o que você sentiu ao ouvir cada capítulo. Todos os dias, sem exceção, trazemos para você histórias intensas, autênticas e verdadeiras que revelam o lado mais profundo e complexo da alma humana. Histórias reais que nos lembram constantemente que a mudança radical é sempre possível quando temos coragem suficiente para olhar honestamente para dentro de nós mesmos e para o outro, com generosidade genuína e empatia verdadeira. Te esperamos ansiosamente no próximo episódio com mais uma narrativa poderosa que vai emocionar profundamente e transformar completamente o seu dia.